Escola Estadual Walt Disney, avaliação da aprendizagem em processo. AAP, primeiro bimestre, ano 2020, disciplina matemática. O objetivo da AAP é acompanhar o desenvolvimento do aluno, identificando habilidades que mais dominam e as que necessitam de maior auxílio do professor. Ela é composta por 16 questões, sendo 6 questões abertas e 10 questões de múltipla escolha. Atenção! Para a realização da AAP, escolha um local calmo, ou seja, tranquilo, sem barulho. Separe os materiais necessários, como lápis, borracha, caneta azul ou preta. A avaliação é individual, por isso não peça ajuda a ninguém. É importante para a professora saber, compreender suas dificuldades, suas dúvidas, para depois lhe ajudar. Não use calculadora. Leia as questões várias vezes e responda com atenção. Não tenha pressa. Faça os cálculos na própria folha. Para isso, existe um espaço na própria prova. Faça seus cálculos ali. Assinale a alternativa correta. Esta é sua prova. Ela é composta por 16 questões, como havia dito. Parte superior da prova você deve preencher com o nome da escola, o seu nome, a sua turma, no caso, quinto ano A, B, C, D, E ou quinto ano F, data da realização da prova. A parte inferior você só deve preencher depois que resolver todas as questões. Esta parte é o gabarito. Vamos para a primeira questão. Julie Nicole encomendou salgadinhos para sua festa de aniversário. Sabendo que 1 cento custa R$22, quanto ela, né, gente, não ele, quanto ela pagará por 300 salgadinhos? Lembre-se, uma dezena, 10 unidades. Uma dúzia, 12 unidades. Uma centena é o mesmo que 100. Corresponde a quanto? Existe um espaço aí embaixo. Faça seus cálculos aí mesmo. Questão 2. Assinale a alternativa que apresenta o resultado da operação. 1.269 dividido por 9. Dividendo 1.269, o divisor 9. Como posso resolver esse cálculo? É uma divisão. Faça o cálculo e não esqueça de assinalar a alternativa escolhida. Questão 3. Débora e Marco estão guardando dinheiro para viajarem nas férias. Até agora, Débora já economizou R$524 e Marco R$375. Quanto Débora já economizou a mais que Marco? Existem as alternativas e você deve prestar muita atenção. A mais que Marco. Tudo bem? Questão 4. Assinale a alternativa que apresenta o resultado da operação 1.345 menos 546. A operação se trata de uma subtração. Faça seu cálculo abaixo e depois assinale a alternativa escolhida. A, B, C ou D. Questão 5. Roberto pesquisou na internet a localização da rua Serra Negra, uma vez que pretende ir à casa de um novo amigo. Observe a seguir o mapa que Roberto utilizou para localizar o endereço de seu amigo.
As coordenadas que indicam a localização da rua Serra Negra são: antes de responder, antes de assinalar a alternativa escolhida, você deve analisar muito bem o mapa. Observe que ele é composto por linhas e colunas. Localização. Olha muito bem a localização. Questão 6. Assinale a alternativa que apresenta o resultado da multiplicação. 102 por 6. Multiplicação. Qual é o sinal da multiplicação? Monte sua conta aí embaixo, faça seu cálculo, depois escolha a alternativa. Questão 7. Dalva fez um pudim e usou latas de leite condensado. Observe a imagem abaixo e responda qual figura representa a base das latas. O que é base? Está com dúvida? Uma dica: pense em uma lata de leite ou uma lata de milho, por exemplo. O que é uma base? Questão 8. Ligue a coluna de figuras geométricas com a coluna de informações sobre o que há de parecido e o que há de diferente em cada uma delas. A de informações está à direita, a de figuras, lado esquerdo. Vamos lá. O cilindro tem duas bases e o prisma também. O cilindro é arredondado e o prisma não. Quais figuras estão falando? Você deve ligar a informação ao retângulo onde estão as figuras correspondentes. E assim por diante. As duas figuras são arredondadas, somente o cone tem um vértice. As duas figuras têm vértices, o cone é arredondado e o prisma não. Nenhuma das figuras é arredondada. A pirâmide tem algumas faces triangulares e o bloco retangular não. Em um poliedro, podemos identificar, crianças, 3 elementos: face, vértice e aresta. Lembrem-se que é importante analisar cada caso que está sendo apresentado, ok? Questão 9. Lorena foi convidada para ir a uma festa com as amigas. Tem em seu guarda-roupas 5 camisetas e 3 saias. Quantas combinações diferentes ela poderá fazer para ir à festa? Se você achar necessário, poderá fazer o desenho no espaço abaixo, mas não esqueça de colocar a resposta, pois é uma questão aberta. Questão 10. Rubens vai a um evento da empresa com sua família. Levou em sua mala 5 bermudas e 6 camisetas. Quantas combinações diferentes ele poderá fazer para ir ao evento? Quantas maneiras diferentes, né? Escolha a alternativa A, B, C ou D e assinale. Questão 11. Silvia comprou uma barra de chocolate. Comeu após o almoço a parte que está contornada em vermelho, na representação do chocolate apresentada a seguir. Escreva no quadro a seguir a fração que representa a parte que Bruno comeu de chocolate. Por favor, faça a correção. Não é Bruno, é Silvia. A fração que representa a parte que Silvia comeu de chocolate. Observem a imagem. Não precisa de cálculo. É apenas observação. É uma escrita fracionária. Como que você vai representar? Qual é o valor do numerador, o que está em cima, e qual é o valor do denominador, o que está embaixo?
Questão 12. Dormir na medida certa pode afastar problemas como cansaço e a falta de concentração. Considerando que os médicos recomendam que um adulto durma 8 horas por dia, a fração que representa as horas que ele dorme em relação às 24 horas do dia é A, B, C ou D. Observe, fique atento, não é necessário cálculo, apenas a interpretação do problema, da situação problema. Questão 13. Elaine leu em uma revista uma reportagem sobre o peso e altura de algumas artistas. As informações estavam registradas em uma tabela. Observe: peso e altura do artista, os nomes, o peso de cada uma delas e a altura também. Considerando as artistas acima, a mais leve e a mais alta são, preste atenção nas características, a mais leve e a mais alta. Leia a tabela corretamente e escolha alternativa A, B, C ou D. Questão 14. Cindy viajou de férias e percorreu a distância de 127 quilômetros para chegar à cidade que sua irmã mora. Quantos metros Cindy percorreu para chegar à cidade em que mora sua irmã? Leia várias vezes se for preciso. A questão está em quilômetros, mas a pergunta está em metros. Uma dica: 1 quilômetro corresponde a quantos metros? Logo, o que você deve fazer para encontrar a resposta correta? Pense bem. Questão 15. Tatiane e Cristine registraram de segunda a sexta-feira a temperatura máxima que ocorreu na cidade em que moram e, com as informações obtidas, construíram um gráfico de linhas. Em quais desses dias a temperatura máxima foi menor que 10 graus Celsius? Olha lá, gente. Título: temperatura máxima. Gráfico de linhas, onde a horizontal, as informações que estão horizontal, dias da semana, vertical, temperaturas em graus Celsius. Uma dica: a pergunta está no plural. Fiquem atentos em relação a isso. Façam a leitura correta desse gráfico. Questão 16. Para conhecer mais sobre os alunos das turmas da escola, a coordenadora fez uma pesquisa lançando a seguinte pergunta: tenho medo de... Registrou os dados em uma tabela e elaborou o gráfico a seguir. Observa-se, por meio dos dados apresentados no gráfico, que os alunos têm mais medo de item A, B, C ou D. Observe o gráfico, é um gráfico em colunas. Na horizontal estão os medos: escuro, chuva forte, injeção, ficar sozinho, tirar notas baixas, fantasma, chegar atrasado à escola. Vertical, quantidade de alunos, crianças, né? Prestem atenção, observem com muita atenção. Agora, vamos falar do gabarito. Depois que você fez os cálculos da sua prova, fez a revisão, lendo várias vezes, observando os seus cálculos, suas anotações, é a vez de preencher o gabarito. Por exemplo, questão 1, você escolheu a letra B, você tem que pintar onde está marcado na letra B, o espaço. Se você escolheu a letra C da questão 2,
Por exemplo, você vai pintar o espaço onde está marcado letra C, se tornando assim um círculo, né? Toda a parte interna dessa circunferência que está marcada aí. E assim por diante. As questões abertas, que são aquelas questões que não tem alternativa, que você mesmo não teve nenhuma dica, né, de alternativa, você teve que pensar um pouquinho mais e resolver os seus cálculos, logo ela não tem alternativa aí no gabarito. Então não se preocupe, preencha apenas as questões fechadas, aquelas que teve alternativa e você teve como escolher. Tudo bem? Todos estamos matriculados na escola da vida, onde o mestre é o tempo. Cora Coralina. Usufrua, desfrute do seu tempo da melhor forma possível. Boa avaliação.